Fala pessoal, eu me chamo Marco Silva e se você está montando um projeto de volante caseiro com OpenFFboard e está utilizando a ODrive como controladora, já deve ter se debatido um pouco para configurar a controladora, tendo em vista que para configurar ela você tem que enviar comandos via um terminal, via um prompt para a controladora. E isso exige um pouco de conhecimento de programação, pelo menos o mínimo. E tem usuários que não têm esse conhecimento, mas desejam montar um Direct Drive utilizando essa configuração de OpenFFboard mais a controladora Drive. Então, tendo em vista essa necessidade, eu criei uma interface gráfica para que seja facilitada a programação da controladora pelo usuário, tá? Desde já, eu advirto que eu não estou ensinando como montar um Direct Drive, mas tão somente como utilizar o Drive GUI Configurator, que foi a interface que eu desenvolvi. Porém, pessoal, eu vou deixar aqui o meu desenho que eu fiz do esquema de montagem. Também vou deixar o link em PDF para download, tá bom? Eu estou aqui com a interface aberta. A minha controladora está ligada, ela está com o software 0.5.6 e está funcionando com USB plugado, tá? Eu vou então conectar com ela. Pronto. Aqui eu vou explicar como que funciona o programa. Eu tenho aqui o status da conexão, que ele fica verde quando está conectado e quando está desconectado fica vermelho, tá? É bem básico. Eu tenho então as opções conectar, desconectar, reiniciar ao drive. Eu tenho também a opção de apagar as configurações. Aqui eu vou apagar as configurações para que eu faça as configurações aqui e vocês entendam como é feito o processo, tá? Então é aberta essa janela aqui, tendo em vista que essa ação é irreversível apaga todas as configurações da ODrive. Então eu vou em continuar, a ODrive ela vai desligar, eu espero um pouquinho aqui e me conecto novamente, tá? Eu tenho aqui a opção de salvar as configurações, né? Que salva as configurações e a placa ela é reiniciada. Eu conecto novamente com ela. Eu tenho a opção de mostrar os erros, né? Aqui são mostrados todos os erros, inclusive do eixo 1. Só que o eixo 1 não é utilizado não é utilizada pela controladora, nesse caso da montagem do Direct Drive. Então a gente vai utilizar somente o eixo 0. Né? Aqui não tem nenhum erro, mas se tivesse eu poderia limpar, né? Aqui na opção limpar erros. Então eu vou em fechar. Eu tenho a opção de colocar a controladora em idle, que é o estado ocioso, que é o estado necessário para salvar as configurações. Se tivesse outro estado aqui, certamente não daria para salvar as configurações. Eu teria que colocar primeiro em idle para depois salvar. Eu tenho a opção também de visualizar configurações, onde eu tenho todas as configurações da placa aqui. Eu posso salvar aqui para que eu utilize como backup futuramente, né? E facilite o meu trabalho, tá? Bem, essas são as configurações, esses são os botões aqui que estão disponíveis. Eu também tenho aqui a telemetria em tempo real. Então, se eu girar aqui o eixo do motor, o encoder vai girar junto e vai mostrar para mim a posição do encoder. Tenho também a velocidade estimada, tensão de barramento, considerando que a minha fonte é 48 volts, né? Está marcando aqui 49, o limite de corrente e também o estado atual, que é o estado ocioso. Beleza? Então, aqui eu tenho, primeiramente, a configuração da fonte. Eu já vou iniciar a configuração aqui. A tensão mínima. Considerando que a minha fonte é de 48 volts e 12,5 amperes, eu coloco aqui em 8, aqui em 56. Aqui em limites de corrente, eu não mexo, mas cada usuário deve se atentar à fonte que utiliza, qual a configuração que utiliza e verificar quais são aqui os limites, né, os parâmetros que são necessários modificar. No meu caso, eu entendo que aqui não é necessário. Em configurações de frenagem, eu estou utilizando um resistor de frenagem de 12 ohms,
né? Então eu vou informar 12 ohms aqui e vou habilitar o resistor de frenagem. Então eu aplico as configurações da fonte e dou um OK. O próximo passo é configurar o motor. Essas configurações aqui, desculpa, dos pares de polo, constante de torque, estão disponíveis no datasheet. Então, eu comprei o meu motor do AliExpress, eu tenho essas informações e eu vou informar aqui conforme o meu datasheet. Tá? Em tipo de motor, eu vou usar alta corrente, você também pode usar os outros aqui, mas o que funcionou para mim foi alta corrente e em modo de controle padrão, torque, tá? E limites de controle, eu utilizo 12 como corrente máxima, e em largura de banda eu utilizo 20 Hz, né? Então o padrão é 1000, tá? Só que 1000 para mim, como meu motor é grande, ele ficou com ruído, com vibração. Então eu mudei para 20 e funcionou legal. Aí eu tenho também as opções de desabilitar limite de velocidade geral, desabilitar limite de velocidade no modo torque e desabilitar erros sobre velocidade, tá? Então, essas opções aqui são para que não ocorra erros de velocidade, de sobrevelocidade, né? Como no caso aqui, quando o force feedback estiver atuando. Então, eu deixo aqui essas três opções marcadas, mas essa daqui ela vai desmarcar porque ela é incompatível com o torque. Enfim, eu posso deixar essas duas marcadas, né? E essa aqui desmarcada porque o meu está marcado torque, então não faz sentido marcar essa daqui. Em calibração do motor, o usuário deve encontrar a calibração através da corrente de calibração e da tensão de calibração. Tá? Então, se essas configurações aqui não funcionarem, eu sugiro que o usuário mude as configurações. Mas primeiro vem iniciando aqui de baixo 2, 4, 6, 8, 10. No meu caso, aqui em tensão de calibração eu coloco 10 e corrente de calibração eu coloco 4. O meu motor é um motor de 15 Nm de constante e de 30 Nm de pico, né? Então eu consegui com esses parâmetros aqui. Pode ser que você não consiga com esses, você tem que ir modificando aqui até conseguir calibrar o motor, tá? Então eu venho aqui, aplico as configurações, eu preciso salvar as configurações, vai ser reiniciada a placa, espero um pouco, conecto, aqui estão salvas agora as configurações, né, a fonte também, e eu vou em calibrar o motor, tá? Então a calibração vai encontrar a indutância e a resistência da fase, tá? Então aqui foram encontrados, o motor foi calibrado, eu não tenho erros, né, importante, e eu vou salvar essa calibração. Então eu aplico as configurações do motor e salvo, né, novamente e conecto com o drive. Então, a fonte e o motor estão configurados. O próximo passo agora é o encoder. No meu caso, o meu encoder ele é ABZ incremental. O CPR dele é 10.000, né? Então, esses dados aqui o usuário tem que saber, né? E a largura de banda eu deixo padrão 1000. Agora, se o encoder tiver o índice Z, você pode marcar utilizar índice Z, e se não tiver, ou mesmo se tiver e tiver dando algum problema, você pode calibrar sem utilizar o índice Z, tá? Na verdade, aqui é um método de inicialização. Então, ele pode inicializar com a busca do índice Z ou sem a busca do índice Z. Se for sem a busca do índice Z, quando ele ligar, ele vai calibrar, vai fazer a sequência completa de calibração. O usuário consegue jogar normalmente com o volante sem ter o índice Z, né? Então eu vou aqui primeiro fazer a configuração sem o índice Z. Aqui ele já coloca o controle em malha fechada na inicialização, né, que é importante. E eu vou então aplicar as configurações e calibrar o encoder. O encoder, então, ele começa a girar, primeiramente, no meu caso, para a esquerda, depois
para a direita. Pronto, ele foi calibrado. Eu vou agora aplicar as configurações novamente e vou em salvar. A controladora vai ser reiniciada. E aí, quando ela ligar, o motor vai começar a girar o eixo e está tudo certo, está tudo ok. O próximo passo, então, seria configurar o CAN. Mas nesse caso eu vou utilizar aqui o índice Z, né, para que vocês vejam como que funciona. Então, eu selecionei o índice Z, eu vou aplicar as configurações e vou calibrar com o índice Z. O meu já encontrou o Z, está calibrando agora. E deu tudo ok. Agora eu vou salvar a calibração e vou marcar a opção buscar índice na inicialização. Então, eu aplico as configurações novamente e vou em salvar configurações. Pronto. Está tudo certo, já encontrou o índice Z. E agora eu vou para a configuração CAN. Aqui eu deixo 0 mesmo, dependendo do número que você colocar lá no OpenFFboard, né? E lá eu deixo 0, então aqui 0 também. Em baud rate eu deixo 500k, aplico as configurações e salvo as configurações. Lembrando que eu esqueci de colocar em idle. Agora que está em idle, eu consigo salvar. Pronto. Novamente, está tudo ok. Aqui já está, deixa eu verificar se está conectado. Eu vou reiniciar o drive. Vamos verificar. Não conectou. Eu acho que... aqui. Vamos ver. Aqui. Pronto. Agora está conectado com o meu OpenFFboard e está conectado aqui também o FFboard com a controladora, né? Então, se eu mover aqui o eixo do motor, eu consigo ver que aqui no OpenFFboard é mostrado para mim a posição do encoder. Tá, então aqui eu tenho também a opção de gráfico. Aqui o usuário que deseja ver o funcionamento do eixo do motor, do encoder, ele pode girar aqui e verificar a posição do encoder, né? Tem também aqui a posição alvo, velocidade e a corrente medida, tá? Então são essas as configurações. Tem também aqui o terminal para quem queira programar via linha de comando, né? Então vamos supor, o usuário quer modificar o CPR, ele pode modificar por aqui, colocar 2.500. Então foi salvo 2.500. Vou voltar para 10.000, foi salvo 10.000. Tá? Então aqui exige que o usuário entenda um pouco sobre a programação. O usuário pode consultar aqui a documentação oficial da Drive, que eu deixei o link, e utilizar os comandos aqui. Vamos supor que tem algum erro aqui que o usuário não conseguiu resolver através da interface, ele pode utilizar o terminal. Então não é necessário instalar o Python, não é necessário instalar a biblioteca, o Drive Tool, ele pode programar direto pelo terminal, certo? Então, basicamente, essas são as funcionalidades da interface. Então, desde já eu agradeço e a interface está disponível para download no link que está abaixo no vídeo. Obrigado.